Oi, pessoal, eu sou a professora Gisele Carignani, sou do programa de pós-graduação Stricto Sensu, mestrado acadêmico em Arquitetura e Urbanismo do Univag, que é um dos parceiros aí da ANAP para a realização desse evento, do quarto encontro técnico e científico Construção de Cidades Verdes. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre as cidades novas de Mato Grosso. O tema do meu diálogo aqui com vocês vai ser sobre as paisagens hídricas nas cidades novas de Mato Grosso, um roteiro pela BR-163, dando ênfase aí em duas cidades, que é a cidade de Sinop e a cidade de Lucas do Rio Verde. Para que possamos entender essas políticas nacionais que são favoráveis à expansão da fronteira agrícola, nós precisamos entender a contextualização do processo histórico do momento, destacando algumas políticas como a de interiorização oferecida pelo governo federal, né, para a ocupação do norte de Mato Grosso, como foi o caso da Marcha para o Oeste, que aconteceu a partir de 1937, a Expedição Roncador Xingu, 1943, até a construção de Brasília foi uma motivação para essa ocupação, foi em 1960, e o Programa de Integração Nacional, que é o PIN, que aconteceu em 1970. E fazia parte dessa política varguista rumo à ocupação do Oeste, algumas medidas elementares como pré-requisitos para ocupação, a construção de estradas, de saneamento, educação e transportes, que atraíram muitas pessoas de São Paulo, Rio Grande do Sul e de Minas, que ocuparam o Mato Grosso do Sul e Goiás, juntamente com uma leva de migração de massa nordestina que ocupou a Amazônia, com esse estímulo governamental. A partir da Revolução de 30, com o estabelecimento de uma política de interiorização que objetivava estender a fronteira econômica para as regiões menos desenvolvidas, o governo federal procurou incentivar a migração para ocupar os espaços demográficos do Centro-Oeste até a Amazônia. E dentro desse estímulo estavam envolvidas empresas públicas e privadas para criação de novas cidades de cunho agrícola. Esse contexto da chamada Marcha para o Oeste, que foi essa política desenvolvida por Getúlio Vargas, provocou bastante mudança na sociedade devido à modernização do latifúndio e o desemprego amplo por causa da crise econômica dos anos 30. Então, Mato Grosso recebeu parte dos excedentes populacionais de outras regiões do país, principalmente gaúchos e nordestinos. E aí, na sequência, Juscelino Kubitschek retomou o discurso da Marcha para o Oeste, concretizando a construção de Brasília, né, e nas rodovias de integração nacional. Após 1964, com os governos autoritários, as políticas públicas para a Amazônia brasileira voltam à bandeira da integração da Amazônia à economia nacional, do povoamento dos espaços vazios e da segurança nacional. Esse era o mote, né, do governo militar. E os militares adicionaram novas estratégias de ocupação da fronteira, a marcha, que seria a modernização do latifúndio, né, na fronteira para exportação, retomando essa estratégia de crescimento pela exportação, a geopolítica da região e a contra-reforma agrária, que trazia uma população em conflito lá no sul, né, demandando reforma agrária, demandando terras, foram trazidos para o Mato Grosso. No âmbito do Programa de Integração Nacional, o PIN,
foi estabelecida e executada uma série de medidas com reflexos diretos na organização do território mato-grossense. Entre elas, tem em destaque a construção das rodovias Cuiabá-Santarém, que é a BR-163, e a rodovia Cuiabá-Porto Velho, que é a BR-364. A criação do INCRA também foi uma condição bastante importante, com a finalidade de promover e executar, coordenar e controlar a colonização e as linhas especiais de crédito para aquisição de terras concedidas pelo Proterra, dentro de uma iniciativa do governo. E, nesse contexto, ampliou a ocupação efetiva do estado de Mato Grosso, na qual a colonização dirigida representou uma forma complementar de expansão da fronteira, sendo definida e apoiada pelo Estado. Aqui nós temos alguns exemplos de algumas rodovias que foram implantadas nesse momento, né, para dar condição de acesso à interiorização aí do norte de Mato Grosso, e aqui a distribuição dos estados que compõem a Amazônia Legal, dentre eles o Mato Grosso. Nesse contexto, foram criados vários órgãos e instituições financeiras para dar suporte a esse investimento de ocupação. Dentre esses órgãos estão o Sudão, o BASA, o Polo Amazônia, o Polo Noroeste, o Programa de Integração Nacional, né, o PIN, e o PROBOR, juntamente com uma política de crédito e incentivos fiscais e subsídios que fossem atraentes para os empresários, agropecuaristas e colonizadores, no momento em que foi aberta a possibilidade das empresas de colonização participarem também desse processo de ocupação, juntamente com os incentivos propostos pelo INCRA de origem governamental. Foi a partir de meados dos anos de 1970 que o governo federal passa a investir no sistema de colonização privada, diferente no que estava acontecendo anteriormente, quando o INCRA priorizava a colonização social focada nos camponeses mais pobres. A maioria dos projetos de colonização privada estava localizada no estado de Mato Grosso, e nas décadas de 1970 e 1980, o Estado concentrou mais de 50 projetos de colonização, cabendo ao governo federal o investimento em infraestrutura e a concessão de incentivos fiscais e financeiros para a implantação de projetos agropecuários com subsídios da Sudã. E, nesse sentido, o que é típico na Amazônia, embora não ocorra em todas as áreas, é a criação de empresa e o estímulo que o Estado dá a elas, pelo incentivo direto e pela regulamentação do processo socioeconômico. Então, há um investimento bastante significativo do governo em apoio a essas empresas que se propõem a fazer a colonização nessas áreas. Aqui trazemos um exemplo que é os primeiros momentos aí da abertura da BR-163 em plena floresta amazônica, e acima no horizonte, próximo do horizonte aqui, nós já vemos as primeiras aberturas aí, a primeira clareira para a implantação da cidade de Sinop, que é um dos exemplos aí de cidade implantada por colonizadora privada.
A política de valorização e de ocupação da Amazônia, ela esteve amplamente orientada também no sentido de apoiar a iniciativa privada através de mecanismos de incentivos fiscais e financiamentos, né? As linhas de incentivos se garantiam a partir da ideia de que a iniciativa privada era essencial para a ocupação da Amazônia, porque valorizavam, acima de tudo, o espírito empresarial, privatizando as terras para se criar uma agricultura moderna e extensiva. Com esse objetivo, o governo federal configurou na Amazônia a estrutura agrária que já se repetia em outras partes do Brasil, com grande concentração fundiária e distribuição de renda desigual. A exemplo das colonizadoras privadas Sinop, Indeco e Cotriguaçu. Elas conseguiram grandes áreas devolutas, dividindo em milhares de lotes e revendia depois principalmente para os colonos do sul do Brasil. Neste processo de ocupação da região norte do Mato Grosso, percebe-se uma política de valorização do empreendimento num ciclo rápido, que exige, além de benefícios fiscais, uma superexploração do trabalho. Para os projetos privados, as exigências são um pouco maiores que as dos projetos públicos, por estar incorporado aí o ônus da empresa, exemplo do projeto de Sinop. Foi concedido administrado pelo senhor Enio Pepino, que é o dono da colonizadora, que tem uma larga experiência no ramo imobiliário, já no estado do Paraná. E a maioria dos colonos que se estabeleceram em Sinop vieram do Paraná, onde eram pequenos proprietários, caracterizando uma origem social e cultural mais homogênea, diferente dos projetos de origem pública. A colonizadora Sinop, ela ocupou uma área de 301.774 hectares, divididos em lotes de diferentes tamanhos. Eles foram instalados em 4 núcleos urbanos e de apoio dentro da área de colonização. São os núcleos Vera, Santa Carmen, Cláudia e Sinop. E a partir de um momento, a sede do município passa a ser Sinop, que se torna a principal cidade do projeto após o desmembramento de Chapada dos Guimarães em 1979. Esse é o mapa de levantamento hidrográfico que tem no projeto original da implantação da gleba celeste, com as divisões das glebas. E aí mostra que a gleba celeste tem a margem direita, fica a margem direita do rio Telespires, que é o formador do rio Tapajós da bacia amazônica, e a esquerda do rio Tartaruga, que pertence à bacia do rio Xingu. Então, esse mapa de levantamento hidrográfico teve o cuidado de fazer a divisão dos lotes, os lotes rurais, todos sendo servidos por algum recurso hídrico para potencializar mais ainda a plantação. A posição da cidade de Sinop, dentro da área de propriedade aí da colonização, ela foi escolhida levando em conta os fatores de vias de acesso, a orografia e a hidrografia para garantir ao plano agrícola uma unidade. Então foram projetados mais 2 vilas que têm suas áreas de influência mesmo fora da área da companhia. Então fica visível aí na divisão dos lotes rurais a composição aí com os recursos hídricos, inclusive para Sinop, que se torna a cidade principal, também tem
os rios que passam no interior do perímetro urbano. Aqui nós vemos um traçado original da cidade de Sinop no momento da sua implantação, cuja estrada Cuiabá-Santarém, que passa aqui bem interceptando seu perímetro urbano, ela representava a garantia da programação da colonizadora que foi proposto para ser o eixo de convergência que deveria polarizar todos os sistemas de estradas da região, né? Então, toda essa região produtiva tinha um sistema de estrada que ligava diretamente aqui na BR, para conduzir essa produção agrícola aos pontos de absorção, né? Então, partia aqui da BR e em direção ao norte para o Porto de Santarém ou para o sul para o Porto de Santos, levando a produção para o consumo e distribuição. Aí Sinop ela ocupava uma posição a 365 quilômetros de Cuiabá e 1.000 quilômetros de Santarém, que condiciona a razão de se tornar um dos pontos de acumulação dos estoques da produção agrícola e seu planejamento daria condições para que isso acontecesse. Então, nessa fase, foi previsto que a população atingiria 20.000 habitantes. E isso tudo justifica a organização territorial nos bairros formados por um complexo viário, né, que agrupados em torno de um centro, determinaria uma parte da gleba, envolvendo ainda a parte urbana, tendo uma área de chácaras que funcionaria em termos de expansão urbana. Então, toda essa área aqui do entorno, primeiramente, era um cinturão verde de produção, mas que atualmente já tem uma expansão urbana ocupando aí em função da retenção imobiliária no traçado original aí da cidade, que não atende grande parte da população que precisou ocupar as áreas mais longínquas de valores mais baixos de terra, né? O objetivo era atender os propósitos da zona rural para uma vida comunitária, né? Então, Sinop, a formação urbana, ela estava prevista para atender todo esse complexo de produção que nesse entorno imediato era de pequenas propriedades, mas conforme ia se distanciando, as maiores propriedades eram das maiores produções. E a cidade foi prevista para atender às necessidades urbanas dessa população rural. E nessa configuração foi designado uma área que seria disposta para os equipamentos urbanos, para atender a comunidade na produção agrícola e pastoril, um centro de produção destinado a abrigar o projeto que venha dar condições garantindo produtos para uma melhor comercialização. Então aqui esse eixo em cinza mais escuro ficou disponibilizado para os equipamentos urbanos, para o comércio, para os serviços. Esse aqui é um 63, com esse cinza mais claro, foi a área destinada para a área industrial e para os grandes silos de acomodação da produção, e pela facilidade do destino aqui pela 163, tanto para o sul, para o Porto de Santos, ou para o norte, para o Porto de Santarém. E toda essa parte mais clara ficou para a função de habitação. Essas áreas mais reservadas, que são dos recursos hídricos do interior do perímetro urbano, ficou destinada a algumas áreas para lazer voltadas para preservação, como o jardim botânico, zoológico, e o represamento do Rio Preto, que ficou destinado para a criação aí de um parque.
Para o Jardim Botânico foram reservados 400 hectares para preservação. Esse é o mapa atual da implantação de Sinop, onde a gente consegue identificar uma discreta permanência aí das áreas de reserva ambiental já prevista desde a implantação da cidade, mas que se mantém apenas na medida legal da mata ciliar e um adensamento urbano que se expande além da área anteriormente destinada à ocupação urbana, invadindo as áreas que anteriormente era o cinturão verde agrícola da cidade. Mas isso é devido ao alto índice de retenção imobiliária para especulação que aconteceu no interior do projeto de urbanização em função da própria colonizadora deter várias áreas para aguardando a valorização para especulação imobiliária. Então, nesse perímetro original da ocupação da cidade, os preços são bastante elevados de lotes, então a tendência à expansão fora desse perímetro programado é muito grande, onde as áreas, os terrenos têm um valor mais acessível para grande parte da população. Então existe uma expansão considerável aí do perímetro urbano e um adensamento ainda a ser consolidado em algumas áreas da cidade que tem muitos lotes em retenção imobiliária e pequenos fragmentos aí da área de preservação que são diretamente ligadas aos cursos de rios. Dentre as remanescências de recursos hídricos aí do perímetro urbano de Sinop, temos em destaque aí o Parque Florestal de Sinop, com um apelo paisagístico bastante considerável, uma atração turística e uma área de lazer bastante frequentada aí pela população. Aqui à direita, nós vemos o mapa de zoneamento proposto pelo Plano Diretor de Sinop de 2006, onde essas manchas verdes são classificadas como zona especial de interesse ambiental, o que dá uma garantia, assim, pelo menos momentânea, de preservação desses recursos hídricos com uma reserva ciliar, mesmo que tímida, e a área remanescente de floresta nativa, que são poucos exemplares que nós temos diante de um território que anteriormente era todo totalmente florestado aí, dentro do bioma amazônico. O que se tem de paisagem nativa em plena área de floresta amazônica, essa associada a esse recurso hídrico, a essa paisagem hídrica da cidade, que forçosamente teve que ser mantida essa área, em detrimento das possibilidades aí de plantio de soja, principalmente, que é a produção prioritária aí dessa área. Esse é o eixo principal de acesso à cidade que culmina na catedral, que faz uma referência à formação das cidades coloniais, né, cujo centro era coroado pela catedral e alguns equipamentos públicos principais que se instalavam ao seu redor. Aqui nós temos esse eixo, né, de acesso da BR-163 até o centro da cidade, culminando aqui nessa catedral, e aqui no entorno alguns dos equipamentos, como o fórum, o prédio do INSS, o Ministério Público, alguns equipamentos aí que permanecem no entorno da catedral.
Aqui a gente finaliza essas referências das paisagens urbanas da cidade de Sinop, que é uma cidade de formação por colonizadora privada, a própria colonizadora Sinop, que deu origem ao nome da cidade, que foi de ocupação induzida, né, e que se desponta atualmente na produção agrícola nacional de grãos. Então, ela atingiu, né, o objetivo dessa ocupação e principalmente por ser de origem privada, né, a produção foi bastante considerável nesses anos todos. E na sequência vamos trabalhar aí um exemplo de cidade de originária, uma cidade originária de ocupação por assentamento rural pelo INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária, também no perímetro da BR-163, mas que tem as suas características de formação um pouco diferenciada e ainda por um intermédio de ocupação orientada pelo INCRA, dentro das propostas do governo federal. Lucas do Rio Verde foi uma das cidades de origem de colonização pública através do assentamento do INCRA, ali no percurso, no perímetro da BR-163. A política de regularização fundiária baseada no Estatuto de Terra foi utilizada durante os governos militares como principal instrumento de reforma agrária no país. Era o processo através do qual o governo arrecadava, legitimava ou adjudicava terras públicas que estivessem sendo ocupadas regular ou irregularmente por terceiros, adotando como instrumento legal de execução a discriminação de terras devolutas e arrecadação sumária. Em Mato Grosso foi implementada pelo INCRA através de 6 projetos fundiários que possuíam autonomia administrativa e eram geridos com recursos federais. Esses projetos incluíam quase 60% do território do estado de Mato Grosso, correspondendo mais de 56 mil hectares de terra. O INCRA expediu entre 1975 e 1992 30.969 documentos de titulação, incluindo os provisórios, para um total de 5.741.340 hectares de terras devolutas, arrecadadas e desapropriadas. Lucas do Rio Verde foi o segundo grande projeto de colonização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, no eixo da rodovia BR-163, conhecida como Cuiabá-Santarém. Em março de 1986, o núcleo urbano foi elevado a distrito e em 4 de julho de 1988 conquistou sua emancipação político-administrativa. Esse aqui é um mapa da divisão da gleba entre os poceiros definido pelo INCRA. O mapa original não está tão bem claro. Esse é um outro mapa da implantação da cidade de Lucas do Rio Verde, que fica evidenciada a divisão das glebas e o compartilhamento da presença dos cursos de água, essa preocupação nessa divisão dos lotes para que haja um curso hídrico para que garantisse a condição de plantio. Por volta de 1976, a Coordenadoria Regional do INCRA, em Mato Grosso, iniciou a discriminação judicial da gleba Lucas do Rio Verde, abrangendo um perímetro de quase 200 mil hectares. Em 1980, a área foi declarada prioritária para fins de reforma agrária por meio do decreto federal, servindo de assentamento para famílias de agricultores. A partir de 1981, o INCRA iniciou o projeto de assentamento de 252 famílias, cerca de 1.000 pessoas, agricultores sem terras, provenientes de Encruzilhada do Natali, no interior do município de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, como forma de desmobilização do movimento de reforma agrária.
Eu trago aqui um relato de um morador, Darcy Eichelt, desbravador pioneiro ali da área, que publicou na revista Mirante em agosto de 2008 a respeito da ocupação da área ali de Lucas do Rio Verde. A maioria da área eu mesmo abri. Na época, ninguém falava de reserva legal, de deixar a nascente preservada. A maioria começava abrindo a área perto da nascente para construir a sede. E a gente foi fazendo desse jeito, abrindo áreas conforme a gente podia. E quanto mais a gente abria, mais era considerado por estar trabalhando, fazendo pelo município e pela região. Esse produtor é um dos 370 proprietários que ocuparam 670 propriedades cadastradas no município e responde pelos 360 mil hectares de território que produzem anualmente o equivalente a 1% da safra nacional de grãos. Ele, como tantos outros, foram para Mato Grosso através de incentivos do governo federal para ocupar a região, garantindo pela frase do governo Plante que o governo garante. A cidade de Lucas do Rio Verde, apesar do traçado original ortogonal e longitudinal no sentido do perímetro da rodovia, é identificado aí na figura em azul claro, teve seu primeiro desdobramento adotando uma configuração através da referência da configuração colonial. Assim como aconteceu nas cidades coloniais, a lógica da organização de trama urbana se iniciava com a localização da igreja matriz. O adro, como o espaço urbano vazio entre essa e a ocupação, outros adros de irmandades e a localização da casa de Câmara e Cadeia, o Pelourinho e o Rocio. No quadro identificado em marrom, a primeira expansão que a cidade apresentou nos anos de 1988 se configurou a partir de um extenso centro cívico. O quadro representado em rosa ou verde, centralizado pela igreja matriz, envolta por uma grande praça, contornada por diversos edifícios públicos, identificando uma referência de tradição quando se refere a uma cidade assentada em uma área até então interpretada como deslocada e isolada. Desses edifícios, alguns também apresentam um grande adro, a exemplo das escolas, mostrado aí no quadro rosa. Nessa foto fica mais evidenciado essa construção desse espaço de referência colonial, com a igreja centralizada e alguns dos equipamentos públicos no seu entorno. Nessa foto nós podemos observar essa centralização pela igreja matriz, que ela está envolta em uma grande praça contornada por diversos edifícios públicos, identificando aí uma referência de tradição, quando se refere a uma cidade assentada em uma área até então interpretada como deslocada e isolada. É uma referência da configuração das cidades coloniais, da formação das cidades coloniais. Nesse mapa, a gente pode identificar a primeira expansão aí do tecido urbano a partir do traçado original aqui identificado nesse quadro em azul, é a formação original elaborada pelo INCRA, e a expansão acontece desarticulado do tecido urbano da implantação original, em decorrência dessa APP aqui do Rio Verde, que acompanha toda a extensão do primeiro núcleo urbano, fragmentando aí esse tecido urbano. Trata de um obstáculo natural, mas que foi vencido por uma via arterial que liga as duas frações do tecido urbano. Isso permitiu a construção de uma nova malha urbana, identificada aqui nesse quadrado marrom,
originalmente circundada por chácaras, então aqui era uma área de produção agrícola de pequenas chácaras e o crescimento da cidade foi direcionado para essa área. Essa grande praça é contornada por duas escolas tradicionais públicas de ensino fundamental e médio, um hospital público, o fórum, o prédio do INSS, a agência fazendária e um cartório. O que existe de comum entre esses edifícios é que todos são implantados recuados no lote, oferecendo uma sequência e um compartilhamento com essa praça central, mesmo estando separados pela via que circunda a praça, ela tem essa interlocução desse espaço de transição entre o público e o privado. Ao fundo, nós conseguimos identificar o Rio Verde, que é essa área onde passa o rio, que é uma área de preservação e que acaba por fragmentar um pouco o tecido urbano da cidade, mas que é acessado em toda a sua extensão por essa via arterial, que atravessa todo esse percurso da APP, inclusive, interligando essas duas áreas da cidade. Aqui é um detalhe dessa via arterial que interliga os dois fragmentos da cidade, que são separados pelo Rio Verde. Aqui nós temos essa foto aérea do Rio Verde que fragmenta aí o tecido urbano de Lucas do Rio Verde, mas que esse rio ele compõe uma extensa área de preservação de suas margens e faz parte dessa remanescência das paisagens hídricas desse território de povoamento do perímetro da BR-163. Fica evidenciado que na maioria das cidades de ocupação do perímetro da BR-163, que foi esse eixo estruturador de ocupação para o norte do estado de Mato Grosso, as paisagens hídricas que as cidades preservam são muito em função das leis ambientais de preservação de mata ciliar, diferente das remanescências de matas nativas que já não se encontram com muita abundância em decorrência dessa busca incessante pelo aumento da produção agrícola, que se caracteriza em todo o norte do estado de Mato Grosso. Então, a paisagem hídrica tem essa força de proteção pela legislação ambiental e é o que faz a sua permanência ser garantida até o momento. Agradeço a atenção, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de poder participar desse evento tão importante. Fico à disposição, esse é meu e-mail, fiquem à vontade em se comunicarem. Um abraço a todos.